Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para ler a Santa Palavra de Deus. Ler no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 26, que tem como título, para a glória de Deus, Jesus cura um paralítico. Amém? Louvado seja Deus. Mas compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o Reino de Deus. E eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Se inscreva no meu canal Genilson Silva. E todos os dias você vai receber a mensagem de Deus através da sua palavra. Amém? Versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Então ali Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam ali sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Então ali o poder de Deus estava com Jesus, né? Para que ele curasse todos os doentes. Então, meu irmão, minha irmã, você pastor, você obreiro de Deus, você irmã, mulher de Deus, o poder de Deus, se o poder de Deus estiver com você, você vai impor as mãos e os enfermos vão ser curados. Você vai impor as mãos e os doentes vão serem curados. Você vai impor as mãos e os demônios vão sair das pessoas. Porque assim como o poder de Deus estava com o Senhor Jesus, Ele é comigo e com você se a gente buscar esse poder. Amém? Louvado seja Deus. E diz a palavra no versículo 18. E alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Então trouxeram ali um paralítico deitado numa cama e eles queriam entrar para chegar ali perto de onde Jesus estava, ensinando e curando os doentes e pregando a palavra. E diz a palavra de Deus que, porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. E ali por causa da multidão, porque onde Jesus estava, tinha multidão. E hoje, na igreja que Jesus está, a multidão buscando a cura, a multidão de pessoas buscando libertação, a multidão de pessoas sendo abençoadas, porque onde Jesus está, está ali o poder de Deus. Amém? Então, diante da multidão, né? Então, querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus, porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, carregaram para cima do telhado. Então, eles não conseguiram entrar com o paralítico por causa da grande multidão, mas conseguiram, né? Levaram ele ali para ver, para botar ele por cima da casa, como diz aqui, ó. Louvado seja Deus. Olha o que diz. E não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado. Então carregaram aquele paralítico para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e desceram a sua cama em frente de Jesus. Eles ali subiram com a cama, né, para cima da casa. Fizeram uma brecha nas telhas, né? Tiraram as telhas ali, cortaram os cabos, né? Ali fizeram uma brecha. E diz a palavra que eles conseguiram, né? E desceram a sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Então eles conseguiram e ali desceram, né, com as cordas, aquele enfermo naquela cama, ali em frente a Jesus, diante das pessoas que estavam ali. Versículo 20. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, que Jesus viu que eles, os que trouxeram, aqueles 4 ou 6, não sei quanto era, aqueles homens corajosos, Jesus disse, eu sei que vocês têm fé. Ele viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu amigo, Jesus chama o paralítico de amigo, né? Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus aproveitou e perdoou os pecados daquele rapaz. Né? Ele disse, meu amigo, chamou de amigo, olha, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, e ali vem os murmuradores, ali vem os críticos, os religiosos, porque as pessoas mais críticas que existem, as pessoas que mais criticam a igreja, o povo de Deus, são os religiosos. Eles criticam, mas olha o que Jesus disse. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, quem é esse homem que blasfema contra Deus? Desta maneira, né? E começaram a dizer que Jesus estava blasfemando contra Deus, com aquela maneira que ele estava agindo, né? Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder.
E começaram a dizer que só Deus tinha o poder de perdoar pecado. Louvado a Deus. Versículo 22. Porém Jesus sabia que eles estavam pensando e disse. Então, porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse com eles. Porque, meu irmão e minha irmã, Jesus sabe até o nosso pensamento. Ou seja, antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente vai pensar. Louvado seja Deus. Continuação do versículo 22. Por que vocês estão pensando assim? Disse Jesus com eles. Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Vocês acham que qual é o mais fácil dizer ao paralítico? Louvado seja Deus. Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e anda? Jesus passou na cara deles. O que é mais fácil dizer ao paralítico? É dizer os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e anda? Louvado seja Deus. E aqui, no versículo 24, pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, e Jesus disse, eu vou mostrar para vocês, uma gota de fariseus, né? Uma gota de incrédulos, religiosos, né? Que só defendem a religião, só defendem em nome de igreja. Olha o que ele disse, eu vou mostrar para vocês, louvado seja Deus, que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecado. Eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem, eu, Jesus dizendo, tenho poder para perdoar pecados. Louvado seja Deus. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então Jesus mostrou que tem o poder, tem o poder de perdoar pecado e tem o poder de curar o paralítico, de ressuscitar os mortos e de libertar as pessoas endemoniadas. Louvado seja Deus. E diz a palavra no versículo 25, no mesmo instante o homem se levantou diante de todos. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos que estavam ali. Diz a palavra que pegou a sua cama e foi para a sua casa. No mesmo instante o homem ficou curado. Levantou-se diante de todos, pegou a cama e ficou curado para glorificar o nome do nosso Deus. Diz a palavra que ele saiu louvando a Deus. E saiu louvando a Deus, glorificando a Deus, porque recebeu o milagre, recebeu a cura ali. Jesus curou ele depois de muitos anos que vivia aleijado ali, buscando a cura. Louvado seja Deus. Versículo 26. Todos ficaram muito admirados. E todos ali ficaram muito admirados. Diz a palavra, e cheio de medo. E louvavam a Deus, e louvaram a Deus dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Glória a Jesus. Então, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Louvado seja Deus. Então, aqueles homens, através, mesmo sendo religiosos, né, viviam dentro da igreja, dentro dos templos, ensinando, na verdade, a lei, ensinando a palavra de Deus, mas eram incrédulos, eram murmuradores, eram fariseus. Diz a palavra que, mas quando eles viram aquilo, ficaram muito admirados e cheios de medo, ficaram com medo do poder de Deus. Quem é de Deus não tem medo do poder de Deus. Quem é de Deus se alegra, glorifica. Quem é de Deus não murmura, não reclama, não critica. Porque conhece o poder de Deus. Mas quem não conhece, eles criticam o poder de Deus. Eles criticam a palavra de Deus porque não conhece a palavra. E diz a palavra que todos ficaram muito admirados e cheios de medo. E louvaram a Deus dizendo, que coisa maravilhosa vimos hoje. Então, neste dia, que Deus faça uma coisa maravilhosa hoje na sua vida. Hoje, que Deus faça uma coisa grande na sua vida. E você vai ver que Deus é com você. E que Deus opera sinais de maravilha. E Deus faz milagre. E Deus tem o poder de perdoar pecado. Deus tem o poder de libertar os cativos e levar para o céu. Glória a Jesus. Escreveu o nome dele no livro da vida. E na vinda do Senhor Jesus. Então, na nossa partida, a gente tem um encontro, aleluia, com as mansões celestiais. Tem um encontro com Deus eternamente. Mas neste dia, receba essa palavra. E veja, se você está doente, se você, não importa a doença que você esteja enfrentando, mas Deus nesta tarde tem o poder de tocar em você e você ser curado. Deus tem o poder de tocar aí, você ouvindo essa palavra, Deus tem o poder de tocar em você, onde está alojado esse mal, e você se levantar. Se você está acamado aí, está doente, que não pode se levantar, mas neste momento, ao ouvir essa palavra, Deus pode te curar para a glória de Deus. Amém e amém.